Olá pessoal, eu sou Fernando Rosa, gerente de produto da pasta Leite Nacional da Cemex e também produtor rural. Hoje eu tenho como convidado o Rafael da ABCZ. Boa tarde a todos. Bom, independente do horário de quem estiver assistindo, é um prazer estar aqui falando com todo mundo, com o Fernando, com os telespectadores que vão estar acompanhando a gente de manhã, de tarde, de noite, né? Porque a filmagem fica ad eterno e vai ser muito bom trocar uma ideia aqui, bater um papo com o Fernando e com toda a equipe. Na verdade, o meu convidado de hoje é para a gente falar um pouquinho de avaliações genéticas da ABCZ, explicar para vocês o que é e qual a importância, o que isso beneficia o nosso produtor. Rafael, eu queria que você começasse a falar sobre o PMGZ Leite, né? O que é o PMGZ Leite? Olha, o PMGZ Leite, ele é um programa, não se limita só a uma avaliação genética, né? O PMGZ Leite, como o próprio nome diz, ele é um programa de melhoramento genético dos zebuínos leiteiros, né? Então ele contempla todas as raças zebuínas leiteiras sobre avaliação, né? Sobre coleta de fenótipo, e ele não é simplesmente um programa de soltar o sumário, soltar a avaliação genética dos touros. Ele contempla todo o processo de seleção e evolução que um rebanho tem a necessidade. Ele auxilia na identificação dos animais superiores e inferiores, permite então que esse criador passe para o próximo passo na seleção, que multiplique esses animais que são superiores, também fornece então o valor genético dos animais ideais para que complemente com a genética dessa matriz superior e junto com nesse processo entrega o coeficiente de endogamia do acasalamento predito para essa próxima geração. Então ele é um programa que consegue entregar para o criador que deseja a evolução do seu rebanho todas as ferramentas necessárias para que ele consiga, então, geração após geração, ter uma evolução genética significativa. Rafael, então vamos ver se eu entendi bem. O PMGZ ele vai trazer informações ou técnicas para aqueles selecionadores de zebu de como ele pode fazer uma distribuição dentro da curva de Gauss, dentro da distribuição do rebanho, de qual a avaliação genética das suas fêmeas, e aí ele possibilita ele criar estratégias internas para que ele possa maximizar o melhoramento genético. É isso? Justamente, Fernando. Ele possibilita, então, um acompanhamento em tempo real, vamos dizer assim, do desempenho fenotípico dos seus animais, quanto que o animal está produzindo no curral. Ele já tem planilhas, relatórios que ele consegue então ver a distribuição, que auxiliam não só no processo de seleção, mas também tomada de decisão quanto à nutrição, manejo, que é fundamental numa propriedade de leite, né? Ele consegue então entregar um sistema gerencial para esse produtor, para esse selecionador, e ele não limita também, Fernando, é importante até a gente levantar esse aspecto, ao selecionador de ponta da pirâmide. Ele também abrange o criador, o produtor pequeno, médio, grande, todos que utilizam a genética zebuína, seja às vezes em lactação com a matriz zebuína, seja incorporando no seu rebanho a genética zebuína com touros melhoradores. Então hoje no PMGZ Leite nós temos mais de 1 milhão de pesagens, né? Então isso gera uma acurácia muito grande nas informações que nós entregamos, né? Nós entregamos disponibilizamos a todos em forma de sumário, né, dos touros da raça Gir, Guzerá e Sindhi. Então hoje o selecionador ele tem, né, o seu produto, pode ter esse produto divulgado no sumário, e o pequeno produtor, o médio, o produtor comercial, ele consegue receber essa informação através dessa divulgação bem ampla que as centrais vendem tão bem, comercializam também, disseminam também. É importante a gente citar isso porque as centrais elas fazem um papel fundamental, Fernando, de integração com esse produtor, de extensão propriamente dita. Então essa dose de sêmen do touro que nós trabalhamos tanto, começou lá na fazenda, começou com a distribuição de Gauss, do fenótipo, ele identificou a matriz, a mãe do touro, acasalou, né, utilizando ferramentas do PMGZ Leite, obteve esse produto, depois esse touro entra em central, tem as filhas nascidas, tem um PTA positivo, um touro, né, expressivo na população, então ele tem que ter disseminação, e a central realiza esse processo de uma maneira muito eficiente. Rafael, então para os produtores, para os selecionadores de zebu que estão nos assistindo, ele interessou pelo PMGZ Leite. Qual que é o primeiro passo? O que ele tem que fazer para se aderir, para identificar as avaliações genéticas dentro do seu rebanho?
Olha, eu vou dizer que é bem mais simples do que o produtor imagina. Basta ele ter matrizes zebuínas leiteiras e ter o intuito de começar a aprimorar a genética do seu rebanho, né? Ele pode aderir, mesmo que ele não tenha vacas paridas, né? Ele já pode se aderir ao programa e começar então a ter o valor genético dessas matrizes, dessas fêmeas, né? Dessas novilhotas que seja, e ele já começar então uma evolução antes de iniciar o processo de aferição propriamente dita. Então, assim que ele inicia o processo de aferição, isso é importantíssimo, né? A gente fomentar essa iniciativa de todas as matrizes serem aferidas, então faz com que ele ter essas matrizes, começar o processo de aferição, o PMGZ Leite, ele já auxilia todo esse processo como um todo. Então é muito simples ele aderir ao programa. Qualquer criador, qualquer selecionador que estiver desejando aumentar o potencial leiteiro do seu rebanho, ele pode estar aderindo, porque assim que ele aderir, né, ele já vai ter o valor genético dos seus animais, já vai conseguir então identificar quais são os superiores. Mas, Fernando, é importante a gente citar, nada como uma fenotipagem, ele começar a controlar o leite de toda a população. Aí sim, nós indicamos um técnico que esteja naquela região próxima, ele vai fazer o controle leiteiro dos seus animais, fazer visitas periódicas, ele vai ser o nosso braço na fazenda desse proprietário. Todos os técnicos são instruídos para dar conselhos para o criador, todos os técnicos fazem um acompanhamento, né, coletam, além da pesagem de leite, nós estamos implementamos uma coleta de, por exemplo, característica de manejo, ligada a temperamento dos animais. Em breve vamos ter avaliação genética para essas características também. Então, nos Rafael, últimos anos... Então, pelo que eu estou entendendo, você, criador, que tem interesse em aderir, identificar as avaliações genéticas dentro da sua fazenda, basta entrar em contato com um técnico que já faz o registro da sua fazenda, ou entrar em contato por telefone na BCZ, que em todo o território brasileiro você será atendido. E vou ajudar aqui um pouquinho as pessoas que estão nos escutando, quando o Rafael falou de buscar uma informação fenotípica. Fenotípica é aquela característica que tem o efeito do meio, que é o controle leiteiro. Você tendo uma dieta diferente, aumenta a produção de leite. Então é uma informação fenotípica e com essa informação fenotípica gera os dados genéticos que o PMGZ propõe a fazer. Rafael, um outro ponto importante é o seguinte, e o nosso produtor comercial? Qual é a vantagem, como que esse programa beneficia aquele produtor de leite que não é selecionador de zebu? Ô Fernando, isso é uma pergunta extremamente pertinente. O programa, além dele possibilitar uma evolução, né, no pequeno rebanho pela própria distribuição de material genético, né, porque nós estamos identificando os touros superiores que vão ser disseminados por toda a população, que vão chegar e fazer um trabalho efetivo na população do cruzado, do pequeno produtor, do médio produtor, de quem deseja utilizar a genética zebuína. Ele teve que passar por todo esse procedimento, né, que o PMGZ Leite conduz de seleção para esse indivíduo de fato virar um indivíduo de topo. Então, um indivíduo que a gente diz de topo de pirâmide, ele tem necessariamente que ter passado pelos crivos que o PMGZ Leite auxiliou o criador a fazer a seleção. E além disso, Fernando, é importante a gente destacar o pequeno produtor também no papel fundamental de trabalhar a sua genética zebuína, né? O pequeno produtor hoje em dia já tem muita informação, consegue ter matrizes zebuínas e pode ter essas matrizes sendo aferidas, trabalhando, fazendo sua própria reposição de zebuíno. Então o PMGZ Leite ele é um programa extremamente democrático, independente do número de matrizes aferidas, independente do número de matrizes registradas, ele abrange a população de leite mesmo. Então o produtor que tem matriz aferida, ele pode incluir na sua aferição, coletar a pesagem de leite, fazer pesagem de leite dos seus animais. Então isso que é importante, essa integração para a gente é sempre fundamental. E essa informação ela vai ser importante para gerar confiança na prova daquele touro que ele também vai utilizar. Então é um ciclo que se sempre retroalimenta. Rafael, é interessante o quanto que o uso de tecnologias, por exemplo, produção de embriões, multiplicação do seu rebanho através de embriões, ela está sendo uma realidade e cada vez mais utilizada. E pela minha experiência, que roda o Brasil todo, muitas pessoas às vezes usam
ou não tem critério de escolha das doadoras. No uso da identificação de qual doadora merece ser multiplicada, o uso dessa ferramenta da informação genética, da capacidade daquela vaca de transmitir o leite para sua progênie ou de qualquer outra característica, é o critério mais indicado para a seleção. E nem todas as fazendas hoje no Brasil têm essas informações. Então, fica aqui a dica de uma das importâncias de usar essa ferramenta de PMGZ Leite para a escolha das doadoras. E também é interessante na compra, na reposição de fêmeas. Às vezes o senhor produtor comercial que vai adquirir fêmeas, não perguntar apenas a informação fenotípica, o quanto que a vaca dá de leite, mas a informação genética, que é um critério zootécnico muito mais confiável do que tão somente a informação fenotípica. É isso mesmo, Rafael? Com certeza, Fernando. É importante até destacar o fato, né, você citou a produção de embrião. Hoje, o PMGZ Leite tem relatórios muito visíveis, né, muito bem usáveis, vamos dizer assim, que identificam quais são de fato as melhores matrizes, mas o mais interessante é o que fazer com essas matrizes, quais touros utilizar. Então ele pode simular diversos acasalamentos em planilha de Excel simples, que ele pode levar no campo, entregar já até para os laboratórios, no caso, que estima o coeficiente de endogamia desse acasalamento, ele consegue então ver quanto que ele vai arriscar, se são animais mais aparentados ou não. Isso é interessante porque com toda a base de dados de touro, ele pode simular um acasalamento de uma vaca com 10, 15, 20 touros, porque a gente sabe que existe uma importância, né, do touro nesse processo. Você consegue então ter uma usabilidade muito maior do sêmen, né, uma multiplicação, utilizar um touro para cada 5, 6, 7, 8, 10 vacas, né, no processo de FIV. Então essa ferramenta, né, de acasalamento dirigido do PMGZ Leite, ele fornece essa possibilidade, né, de você ver quais touros utilizar, como que você então melhora o operacional da FIV como um todo. Rafael, e quais são as novidades do PMGZ para esse ano de 2026? Olha, esse ano para a gente, Fernando, ele vai ser um marco, né, por conta junto com toda a equipe da BCZ de Pesquisa e Desenvolvimento, que já faz um trabalho no Nelore e no Tabapuã, de utilização de fato da tecnologia genômica nas nossas avaliações genéticas, que vão virar genômica, no caso inicialmente da raça Gir, por ter o banco de dados maior, mas como consequência, né, e naturalmente a raça Guzerá, a Cindy também vão ser contempladas nesse processo. Essa utilização ela vai trazer um avanço muito grande para a gente, Fernando, porque vai agregar um valor na avaliação genética, no produto, no sentido de valor da informação. Nós vamos aumentar... Mais assertivo. Exato, nós vamos aumentar a acurácia dessa informação. Então, o produtor que ele participa do PMGZ Leite, ele pode enviar a amostra dos seus animais e já tem, então, embutido nesses relatórios o incremento da informação genômica, que vai aumentar a acurácia de sua bezerra, do seu animal jovem. Então, a partir do momento, nós queremos entregar mais tempo para o produtor, né? Ganhar tempo. Rafael, então vamos lá. Verifique se eu entendi corretamente. Quando agrega as informações genéticas nas informações genômicas, nas informações genéticas, o número fica muito mais próximo do correto. Justamente, perfeito. E explicar para os senhores que estão nos assistindo que quando o Rafael fala de aumentar a acurácia, muitas pessoas olham só o valor absoluto daquela capacidade de transmissão de leite, mas a importância de nós observarmos a acurácia é o quão real nós teremos esse resultado na prática na fazenda. E quanto maior a acurácia daquela informação, nos permite, como produtores, usar com maior intensidade aquele determinado produto, aquele determinado touro. Mas você falou de genômica. Queria que você contasse para nós que estágio que estão as raças, né? O Gir, o Guzerá, o Cindy, com essa ferramenta genômica. Fernando, é extremamente pertinente essa pergunta, né? Até porque durante a Expo Zebu nós já vamos fazer a divulgação da raça Gir,
né, nós já vamos incorporar na nossa avaliação genética. O Guzerá, ele ainda está bem próximo, né? Nós tivemos um aumento significativo de informações, né, de amostras que chegaram ano passado e esse ano. Hoje, 70%, 80% de toda a população fenotipada tem informação incluída, o mesmo se refere ao CIND. Então, nós acreditamos que no prazo do ano que vem, talvez mais algumas baterias de avaliação genética, nós já consigamos incluir essa informação nas demais raças, né, tanto no Guzerá quanto no CIND. Então, ainda nós estamos CIND, GIR e Guzerá abertos a receber amostras, né, para incluir no nosso banco de dados e para o produtor, para o criador, ter essa informação já incluída na sua avaliação genética nas próximas avaliações. E é importantíssimo, gente, a ferramenta genômica no processo de seleção. Então, aqueles produtores que ainda não enviaram os dados para a BCZ, o Rafael está aqui fazendo o convite para que envie esses documentos, porque é importante para o desenvolvimento dessas raças essas informações que são valiosíssimas, é um patrimônio nacional uma informação dessa. E as suas vacas ou o seu rebanho não participando, de certa forma acaba sendo prejudicado por não terem coletado esses dados, né? Com certeza, Fernando. Hoje a população ela é bastante conectada e o produtor que não desejar, né, incluir enviar as amostras, ele na verdade que está se prejudicando porque a predição ali não vai ser tão precisa quanto poderia ser. Então ele está deixando uma oportunidade passar, que é uma oportunidade extremamente importante. Como eu disse, vale muito dinheiro isso daí, né? Você aumentar a acurácia. Você imagina que para cada ganho de acurácia, o animal precisaria ter filhos, né, incluindo no banco de dados. Quando a gente utiliza informação genômica, seria como se a gente estivesse dando esses filhos para ele, né, incluindo esses filhos a mais. Então, nós estamos, já foi comentado, né, dando mais tempo, né, incluindo 5, 6 anos ali nesse processo e acelerando de fato nossos ganhos. A grande vantagem da ferramenta genômica é você reduzir o intervalo de geração que permite você utilizar touros jovens já com informação genética. E um outro lado, o benefício dessa ferramenta genômica é a pressão de seleção, onde você pode identificar as suas melhores fêmeas e multiplicar com mais intensidade. Você pode identificar os melhores touros com uma idade mais jovem e isso é dinheiro no bolso do produtor. Rafael, queria que você contasse um pouquinho, e aí é uma curiosidade minha e com certeza curiosidade de todos os produtores, sobre a expectativa da Expo Zebu 2026, que inicia agora no mês de abril, comecinho de maio. O que a BCZ, o PMGZ Leite tem de novidade para essa Expo Zebu? Ô Fernando, sempre quando a gente fala de Expo Zebu, a gente sempre lembra o maior evento zebuíno do mundo. Queria até fazer aqui o convite para todos participarem, né? Não só trazendo animal, vindo participar como visitante, conhecer. O parque está lindo, o parque está maravilhoso e vai estar abarrotado de animais. Assim, nós estamos assim, num quebra-cabeça para tentar colocar os animais, tentar incluir. O ideal seria que o parque tivesse 2 andares, porque realmente está muita adesão dos criadores, muita vontade de participar, então isso é muito bacana. As inscrições do concurso leiteiro, só para fazer uma colocação, abrem no dia 5 de março, tá? Então também gostaria de convidar para fazer essas inscrições, né? Concurso leiteiro, onde... Fazendo um adendo aqui, que é interessante que essa motivação do controle leiteiro, nós temos que lembrar da última nacional do G Leiteiro, com recorde de vacas participando do torneio leiteiro. Então essa mesma empolgação está vindo para a Expo Zebu. Com certeza, né? Vale lembrar, nós viemos de uma última exposição leiteira, que foi a Expo Leite, com recorde de produção, a nacional do GIR com o maior número de animais participando, mas esse ano é importante a gente também destacar, Fernando, nós vamos ter uma participação efetiva do Guzerá, do CIND, Sindolando e, é claro, do GIR, né, que atrai os holofotes pelas médias produtivas estarem extrapolando barreiras inimagináveis, né? Então vale destacar, convidar os participantes, né, vai abrir no dia 5, e é importante a gente destacar na Expo Zebu, o PMGZ Leite vai ter uma participação ativa com novidades fundamentais. Primeiro, né, que já foi mencionado, o lançamento da avaliação genômica para a raça GIR,
que vai ser um marco, né, nosso, lançamento do Sumário, né, que já é esperado de todas as raças, Sind, Gir e Guzerá. Esse lançamento ele é sempre muito aguardado, porque é uma atualização, mudança de base, de estratégia, confirma o que o produtor estava pensando, muda um pouco o foco em alguns sentidos, então é sempre muito, muito aguardado. E também, Fernando, eu gostaria de trazer Essa é spoiler. Essa novidade aí a gente gostaria de trazer, que vai ser fundamental para toda a cadeia produtiva de leite, que seria a criação do F1 Max. O F1 Max ele é uma certificação que a BCZ vai fornecer para os animais, para os cruzados, que provém de matrizes que tem uma superioridade genética comprovada, né, que tem a PTA de leite positivo, e que tem uma superioridade fenotípica também comprovada, que tenham controle leiteiro e produziram acima do seu grupo de manejo em cada ano, respectivo ano que ela encerrou a lactação. E essa novidade ela contempla, por exemplo, a raça Sind Guzerá, com Sindolando, Guzolando, Guzger, Singer, enfim, o objetivo desse é a BCZ entregar uma certificação de que aquele cruzado foi realizado de uma maneira técnica que vai entregar a expectativa enquanto a sua produção de leite. Isso é uma informação muito importante, porque os produtores comerciais, na hora que forem adquirir animais, eles já têm uma chancela ou um selo de garantia de que aquele animal, mesmo cruzado, ele tem um valor agregado ali na linhagem materna e, com isso, uma consistência maior para o desenvolvimento do seu trabalho. Com certeza. Então, o nosso objetivo é, durante a maior feira de zebuíno do mundo, trazer à tona esse novo produto que a BCZ está fornecendo, essa nova certificação, esse novo parecer técnico, vamos dizer assim, porque vai contemplar uma marca no animal e um certificado. Então, essa marca vai traduzir todo um processo de seleção que foi feito antes, e ela entrega uma confiança que a BCZ tem naquele produto que foi realizado com critério, com técnica, com ciência. Então, o F1 Max ele é um resumo, né, de todo o processo de seleção da raça, como que ela já está entregando no pequeno, no médio, no produtor. Quando tiver a marca do F1 Max ali, ele sabe que aquele produto ele vai conseguir, então, ter uma resposta no seu desempenho produtivo ali muito satisfatória. Rafael, eu queria agradecer muito a sua entrevista, de vir aqui em casa, conhecer os meus animais e de dar essa entrevista muito enriquecedora. Deixar a palavra aberta para você. Não, eu que tenho que agradecer, sempre a BCZ está de portas abertas, né? A entrevista, visita, conhecer bicho é sempre muito bom, estar aqui no campo, sempre bacana, a gente está trocando ideia. Então eu que gostaria de agradecer aí, Fernando, pela participação, por você ter me convidado, né, ter confiado a palavra. Então, sempre que você precisar, nós estamos aqui, a casa está de portas abertas para você, para sempre. Tá joia. Pessoal, então queria agradecer aí a audiência e convidar vocês a assistirem às próximas edições. Até a próxima!